Olá para você que nos acompanha pelos vídeos do Instituto Brasil 10 postados nas redes sociais. Hoje nós vamos tratar do tema a prevenção ao suicídio, um assunto muito delicado, mas que carece muito da nossa atenção. No mundo, a cada 100 mortes, uma é por suicídio. No Brasil, se luta para a redução da taxa de suicídio, mas atualmente 42 pessoas por dia tiram a sua própria vida. Em nosso país, o mês de setembro, chamado de Setembro Amarelo, é o mês dedicado à campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. Claro que isso não pode servir como pretexto para nos omitirmos de falar deste assunto ao longo de todo o ano. E a nossa convidada de hoje, para nos falar sobre esse assunto, é a psicóloga Sônia Maria Vieira Rubio, né? Especialista em terapia cognitiva, que é o TCC, e tem a formação em terapia de esquemas. Exerce uma profissão desde o ano 2016 com uma missão de vida. Sônia, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, pastor Onésimo. Eu é que agradeço pelo convite. É uma grande honra, um privilégio mesmo estar aqui com vocês hoje, né, com a sua equipe, fazendo parte de um momento tão especial, né, que é o cuidado com a saúde mental. Porque antes de falarmos sobre suicídio, a gente tem que pensar no cuidado à saúde mental, né? Já que o foco é suicídio, mas uma saúde mental saudável, com certeza, é uma prevenção ao suicídio. Ok. E quero convidar todos, né, a com certeza participar, ouvir com atenção esse momento tão especial aqui que a gente vai estar compartilhando de várias experiências também, né, para que nós possamos ter uma saúde melhor. Com certeza, isso é muito importante, né, prestar atenção. Mas vamos lá, Sônia, iniciando aqui as nossas perguntas, o que é suicídio? O suicídio, ele é o ato, né, intencional de você tirar a sua própria vida. E sem dúvida nenhuma, a pessoa que ela pensa em tirar a sua vida, ela tenta tirar a sua vida, ou ela tira a sua vida, é um momento de muita dor, de muito sofrimento. Nenhum ser humano, em sua saúde mental em bom estado, vai fazer algo tão trágico como é o suicídio. Certo. Uma pessoa pode tirar a sua própria vida? Ela pode tirar? Ela tem o direito? Se a gente for pensar em questão de poder, como assim tirar a nossa vida, né? Que nós podemos, mas ela, em sua condição de adoecimento, ela é capaz de tirar a sua vida, sim. É capaz. Eu sei que nós, seres humanos, nós temos a nossa parte física, né, do corpo, Sim. Nós temos a alma, nós temos a mente, né, da gente, né? Nós temos toda a parte psíquica, né? Então, mas veja, nós estamos ligados também religiosamente. Sim. Né? A religião faz parte da vida das pessoas, Sim. Cada um com sua religião. E quando a gente busca nas Escrituras Sagradas, lá está escrito assim, lá no livro de Êxodo, né, capítulo 20, acho que o versículo 13, fala que não matarás, está dentro do decálogo, né? Então, pensando nesse sentido, a pessoa não poderia tirar a sua vida, né? Não, de forma alguma, né? Nós temos também, em algumas outras passagens bíblicas, né, que nós podemos procurar também, onde Deus nos orienta a preservar a nossa vida e que só Ele tem um poder sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. E que também nós devemos, sem dúvida nenhuma, preservar esse templo, né? Esse templo que pertence a Deus, ao nosso Criador. Então, em termos de direito, nós não temos esse direito, mas pensando em saúde mental, uma pessoa em condições emocionais, nós não temos o direito também de julgá-la por isso. Então, também, se a gente não pode tirar a própria vida, né, se uma pessoa não pode tirar a própria vida, isso significa que a gente tem que valorizar a vida, né? Então, temos que trabalhar com as pessoas que têm esse problema, né? Sim. Essa tendência, né, de querer se suicidar por algum motivo, para que elas abandonem essa ideia, né, na sua vida. Sem dúvida. O nosso papel que nós estamos fazendo aqui agora, inclusive, é por uma causa muito querida, muito especial, muito necessária em todo o mundo, né? Então, quando a gente para um pouquinho para falar sobre isso, a gente está aqui
emanando, né, essa energia boa que vem de Deus para que a vida seja preservada. Porque é maravilhoso a vida, a gente tem muitas coisas boas para conseguir viver, e se a gente não viver com plenitude essa vida, a gente pode, em alguns momentos, ter essas situações aí que queira destruir, né, o seu próprio corpo. Então é importante demais a gente preservar, sem dúvida nenhuma, a nossa vida. Me fala uma coisa, é verdade que falar sobre suicídio ainda é um assunto tabu? E se sim, como que a pessoa pode fazer para mudar essa realidade? É verdade que ainda é um grande tabu, né? Mas já tem aí, nós temos bastante mudança na nossa sociedade. Já avançou um pouco mais? Já está bem melhor. A gente, depois aí da própria pandemia, a gente pode pensar que houve grandes mudanças, porque foi um momento onde houve muitos suicídios, né, em várias faixas etárias de idade, tanto de adolescentes como de adultos. E a gente pode pensar no tabu na família. Então, por exemplo, quando eu estou também atendendo, eu tenho um questionário, né, que vai direcionando esses pacientes para fazer várias perguntas, e às vezes dá tempo, antes do primeiro atendimento, eu dar uma lida, mas às vezes não dá. Que eu já quero ter um pouco de ideia do histórico daquela pessoa, para ver como que ela já vem para mim no primeiro contato ali, mesmo pelo WhatsApp. Então ela manda para mim, quando ela vem no primeiro atendimento, eu já tenho ali um pouco. Só que nem sempre eu consigo já dar uma lida, então eu vou ouvi-la primeiro, para ver o que ela tem, qual é a queixa específica. Dependendo do caso da pessoa, se é uma depressão, uma situação muito grave, um luto, às vezes eu pergunto, você já pensou em suicídio? Você pensa em morrer? E assim, é muito, infelizmente, comum ouvir isso com muita facilidade. Eu escuto isso muito. Durante a semana, nos atendimentos, que eu atendo uma demanda ainda muito grande, né? Durante a semana, são bastante pacientes, em média 10 a 15 por dia. Então, desde o tempo que eu comecei a atender, que foi em 2016, que a demanda é bem grande. E é muito difícil, assim, tenho, uns 10 casos entre 70. Então, 10 pessoas ali não falam que pensaram em suicídio. O restante, eles falam em suicídio. Ou pensaram ou já planejaram o próprio suicídio. Mas às vezes a pessoa, numa determinada circunstância da sua vida, ou num momento ali, vem aquela ideia assim, de até partir daqui. Né? Partir. Não necessariamente seja a ideia do suicídio, mas gostaria de, para mim se morrer está tudo certo. Mas ele não está buscando suicídio, mas vem aquele sentimento por alguma razão, seja por uma doença, Sim. por algum desastre que aconteceu na sua vida, né? Perda de um familiar, alguma coisa. Então vem aquela ideia, mas ele não mantém essa ideia, ele não leva avante isso. Veio apenas isso acontece muito, né? Eu acho até que, na minha opinião, assim, acho até que isso quase todo mundo passa por esse momento, não? Nessas experiências, né, que eu tenho tido nos atendimentos e na minha própria vida, né, no dia a dia, de acompanhar as pessoas que a gente ama também, é muito comum a gente estar cansado e confundir com essa vontade de desistir. Tá? Uma coisa é a gente estar cansado, precisa de um repouso, precisa de um descanso, precisa de um lazer, precisa de um passeio, precisa de um amor, de alguém para sua vida, precisa de relacionamentos, né? E aí essa pessoa é resolvida esse problema quando ela, né, tô cansada, vou descansar. E ela vai entender, né, se ela tiver com uma saúde, por mais cansada que esteja, mas estiver com uma saúde mental mais equilibrada, ela vai diferenciar, né? Então eu estou cansado. Hoje eu preciso dormir. Vou falar, pastor Onésio, eu preciso dormir, eu preciso descansar. Então, eu não estou doente, eu não estou pensando em suicídio, tá? Mas, entre linhas, a gente precisamos estarmos atentos a essas falas, né? Se elas são, de vez em quando, soltas aí de alguém, eu estou cansado, se pudesse eu nem existir aqui hoje. Vou sumir. A gente tem que estar muito atento a essas falas. Então, esse é um sintoma, né? Esse é um sintoma. Um sintoma. Esse é um sintoma. Porque pode acontecer, sim, de uma pessoa hoje dizer assim, eu tô tão cansado, e aí você fala, vai dormir. Só que no dia seguinte aquela pessoa tá morta, porque ela se suicidou. Tá? Então, tem muitos casos, né, relatos mesmo, reais, né, a gente já teve alguns, essas semanas passadas, infelizmente, né, de pessoas que disseram, né, olha, eu não tenho valor, a pessoa deixa a cartinha lá para o familiar, a pessoa vai olhar, ela infelizmente,
né? A gente não vai dar aqui estratégias de suicídio, a gente está dando aqui estratégias de vida, mas a pessoa usou uma estratégia ali para tirar sua própria vida, porque estava doendo muito. Ninguém tira sua vida se não estiver doendo. Todos nós nascemos para viver e sermos felizes. Então, se isso acontece é porque existe dor. E nós estamos aqui para fazer diferença na nossa sociedade. Então, a dor é um outro sintoma, né? A dor. É que essa dor ela vem de diversas formas, né? Ela aparece de diversas falas, de diversos comportamentos. Então, às vezes, aquela pessoa que está ouvindo, ela também está, né? Okay. Você está aqui me perguntando e, de repente, eu estou com esse sintoma e não estou sabendo. Aí, você, depende da sua fala, pode ser já ali um gatilho para eu realmente tirar minha vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Mas muito, porque o que o outro está dizendo ali pode ser só uma confirmação de que se você fizer aquilo, vai por esse caminho, né? Então, temos que pensar no que a gente diz. Você ainda vai falar mais sobre isso aí, tá? Tá bom. Segura aí que você ainda vai falar mais. Me diga uma coisa, o suicídio é considerado um problema de saúde pública? Sem dúvida. É um problema de saúde pública e todos nós, né, como cidadãos, precisamos estar envolvidos de alguma forma com essa saúde. É preciso, é necessário. A gente sabe, né, existe aí CAPS, existe até os hospitais, né, que muitas vezes ainda tem muita falta, precisa muito ser cuidado. Isso é uma responsabilidade mais do município ou, por exemplo, o SUS também tem programa nessa área? Tem, o próprio de CAPS. combate ao suicídio? Sim, o próprio CAPS, ele é um combate ao suicídio, um combate à doença mental, né? Então, a partir O CAPS é do SUS ou é do município? O CAPS, ele é do SUS. Nós temos aqui no SUS, né? Certo. Nós temos aqui em São Caetano, nós temos em São Paulo, em todas as regiões. Sim, aqui tem. Aqui tem. Tem. Aqui tem. Então, nós temos aqui na Vila Geste, o CAPS também. Antes ele tinha ali perto da Goiás. Eu não sei se tem 3, precisa dar uma olhada nisso, mas acho que tem aí uns 3 tipos, né? Mas todos voltados para atenção à saúde mental. Todos. Seja por adicção, seja por um transtorno mental como esquizofrenia ou mesmo bipolaridade ou outros transtornos aí que envolvem a saúde mental. Então, vamos lá. A falta de informação, existe o acesso a essa informação? É fácil achar literatura, vídeos, locais ou pessoas, onde uma pessoa que está a ponto de tomar uma atitude tão drástica como essa, de tirar sua própria vida, possa evitar essa tragédia pessoal e não se tornar mais uma na estatística fatídica, né, podendo preservar a sua vida? Está faltando informação, as pessoas têm dificuldade de acessar essas informações, porque normalmente elas estão aqui, numa ONG, Sim. Né, através de conselheiros, psicólogos, igrejas, né? Normalmente essas informações estão aí, né? Mesmo na área da saúde. Há dificuldade para acessar informações que a pessoa possa buscar uma ajuda e se livrar disso daí? Nós sabemos que existem as informações e nós temos elas em vários lugares, né? A gente pode buscar, como o senhor mencionou, igrejas, né? As ONGs, o próprio CVV, né? Que é o Centro de Valorização à Vida. Só que o grande problema antes disso é que às vezes essa pessoa está tão adoecida que ela não vai. Ela não consegue ir. Ela não tem energia, ela não acredita, ela tem medo do julgamento. Então, por mais que haja informações, o medo do julgamento por você mostrar sua vulnerabilidade e sua condição humana é o que mais, que eu percebo dentro dos atendimentos, é o que mais impede as pessoas de pedirem ajuda. Infelizmente. Então, nós temos que cada dia mais divulgar, né, a importância de pedir ajuda e de mostrar, não importa qual é o teu nível social, acadêmico, de que todos nós, como humanos, temos momentos de vulnerabilidade, no sentido de uma tristeza, uma perda, uma luta de alguém, um luto, ou, por exemplo, um desemprego. E aí eu estou tão desesperado e eu não vou pedir ajuda. Mas às vezes é isso, eu vou lá, pergunto, né, para o pastor, para um amigo, para um colega, olha, eu estou sentindo isso. Às vezes aquele amigo, ele não vai ter a resposta imediata para você, mas ele vai te ouvir. E é bom que não diga nada. Olha, amiga, eu estou aqui, fique atrás, porque às vezes você vai dar uma orientação errada. A gente já teve muitos casos de orientações erradas.
E isso pode trazer mais prejuízo à pessoa. Então, se você não tem o que dizer, fique caladinho, que vai fazer um grande favor. É muito importante pensar nisso, né? Escuta a pessoa primeiro. Chama um profissional, olha, tá assim. Então, existe a informação, tá? Existe a informação, não existe ainda como deveria. Nós deveríamos sair nas ruas, né, fazer campanhas muito maiores a favor da vida do que só simplesmente estar nas redes sociais. Para que pessoas vejam, né, que realmente a gente quer a vida, que a vida é importante, que ela é preciosa demais. Então, muita gente busca os psicólogos, mas a gente sabe que no meio religioso, né, há muita ajuda nessa parte. Né? As pessoas também têm uma tendência de buscar, né, às vezes até através de uma ligação telefônica. Eu já ouvi de vários casos de pessoas que desistiram exatamente porque ouviram um programa de televisão, Perfeito. Né, ou buscaram através de uma ligação no meio religioso, né, numa igreja, e aí findaram desistindo disso daí. Então, é muito importante, eu penso, né, que esse acesso seja muito fácil, para a pessoa se lembrar que existe alguém que pode ajudá-la. Sim. Né, a ela não cometer, né, algo tão drástico assim na sua vida. Né? Sim. Ok? Na vida de quem pode ocorrer uma tragédia como essa? Ela independe da cor, da raça, né, da condição social, da educação, cultural, profissional. Na vida de quem? De todos. De todas as pessoas, indistintamente? De todas. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu tinha por volta de uns 18 anos de idade quando eu perdi um sobrinho por suicídio. Ele tinha 16 aninhos na época. Eu não tenho muitas informações, eu até pretendo entrar em contato assim que possível com a minha sobrinha para saber como foi isso naquele período para ela. Mas uma das coisas que eu sei é que meu sobrinho provavelmente, eu ainda não tenho certeza disso, mas uma das causas foi a questão de buscar o uso da droga. Então, o meu irmão que faleceu, né, de Covid em 2020, era o pai desse meu sobrinho. Ele faleceu e eu acredito, meu irmão nunca falou sobre esse suicídio do filho. Então, ali era uma dor que rasgava sua alma, seu coração, que ele não mencionava e que ele não pôde fazer nada. Né, não lembro como foi ali o comportamento dele em relação ao filho naquele período. Então, nós temos muitos fatores que podem levar a pessoa ao suicídio. E uma delas é não encarar ali aquele momento que a pessoa tem de falar, pai, mãe, pastor, olha, eu usei ali uma maconha, olha, eu estou começando a usar uma cocaína. Então, eles têm medo de como vão ser acolhidos ou ouvidos ou entendidos. Então, nós precisamos olhar que é um ser humano que está com uma dificuldade e que ele pode, de qualquer forma, ali cometer suicídio. Eu falo isso porque, como o senhor fez a pergunta da questão até social, econômica e raças e tudo mais, não existe. Não existe. Uma pessoa pode trabalhar no melhor lugar, ter a melhor profissão e, de repente, ela começar a ter muita frustração e ela cometer esse suicídio. E é muito importante a gente pensar que existem muitos fatores dentro dessas condições sociais, né, de cada indivíduo, a causa que leve ela ao suicídio. Por isso que é importante o autoconhecimento. Por exemplo, quando eu percebo que, vamos pensar aqui, o orgulho. Eu não estou dizendo que a pessoa vai se matar porque ela é orgulhosa, mas ela tem medo de assumir que não sabe tal coisa. Olha, eu não sei isso. Então, é um orgulho humano. Tenho medo de assumir, pastora, eu não sei fazer isso. Márcia, eu não sei fazer isso. Você me ajuda? Então, parece que a pessoa é humilde, mas a gente tem que separar as coisas. Tem coisas que a vergonha, o medo, tá a ver muito com o nosso orgulho, o nosso eu. Então, a gente tem que se despir de muita coisa que nós temos, achando que somos autossuficientes, e assumir a nossa vulnerabilidade para que a gente se proteja. Porque quando eu reconheço que o Senhor sente dor, que eu sinto dor em tais coisas e que está tudo bem se eu sinto isso e depois eu busco ajuda para melhorar, eu não vou, tá?
Então, é muito importante a saúde mental nessa forma, a saúde mental, assim, o autoconhecimento. Então, por exemplo, lá no seu gabinete, com um servo e um fiel, né, uma pessoa que é membro da sua igreja, ou um amigo, ele vem e pede sua ajuda e você vai falar assim, querido, eu também não sabia fazer essas contas de matemática. Como você mencionou ali atrás agora há pouco, né, que todos nós somos capazes de saber sobre muitas coisas, se não é sobre tudo, é só a gente treinar. Então, essa pessoa que não sabe, às vezes ela se sente diminuída. A gente pode usar isso como um orgulho, é um orgulho, ela é um orgulho, não assume que não sabe. É o nosso orgulho, o nosso eu, muitas vezes. Então, se despir dessa autossuficiência e não se achar menor ou pior porque não sabe de alguma coisa, ou porque não fez, ou porque não faz. Nós somos maravilhosos como seres humanos. Deus, tudo que Ele faz é perfeito. Aí nós temos que buscar essa identidade humana no Criador, que aí nós conseguimos, mas reconhecer que eu preciso. Então não importa, o cara que é um empresário, uma pessoa muito bem, até academicamente falando, é muito bem sucedido, ele fala, nossa, mas as pessoas não têm ideia, eu sou uma farsa. Eu vou citar 2 exemplos aqui. Por favor. Eu recebi essa semana, né, através do Zap, uma informação de que uma pessoa, uma mãe, né, ainda nova, se enforcou, tentou tirar sua vida, mas não conseguiu tirar completamente. Tá. Né? Então ela estava num estado muito, muito ruim, né, às portas da morte. Eles pediram para a gente estar orando. Né? Que difícil. A gente não sabe o que na verdade aconteceu. Né? Eu conheci um juiz de paz. Né? Juiz de paz é aquele que faz os casamentos, né? Tá. Ele também tirou a sua vida, se enforcou. Entendeu? Então você vê assim, não tem essa coisa, né? Se a pessoa tem muito conhecimento, não é uma questão de raça, não é uma questão de cor, é uma questão cultural. Qualquer um pode acontecer, né? Como você está dizendo aí. Qualquer um. É isso aí. E é interessante, por exemplo, na Escritura Sagrada, nós encontramos algumas pessoas que também se suicidaram, né? Tiraram Sim. a sua própria vida. Nós temos alguns casos, né? Por exemplo, Aitofel foi um que tirou, Saul também tirou a sua vida, o escudeiro de Saul também tirou a sua vida. O escudeiro não quis matar Saul, né? Que Saul era o rei, né? Ele não quis matá-lo, e aí Saul se matou, se jogou em cima da espada, né? E aí ele morreu, e o escudeiro também, vendo aquilo lá, também pegou e se matou. Quer dizer, 2 suicídios ali, um imediatamente após o outro, né? Sim. Então nós temos outros casos, nós temos Judas Iscariotes, por exemplo, que também se suicidou, ele não se arrependeu, só teve remorso no coração. Aí no final ele findou se suicidando, enforcado, e a Bíblia diz que ele também foi com que rasgado, né? É interessante, você lê o texto da palavra de Deus, né? Fala que além dele ter se enforcado, parece que rasgou de alto a baixo, assim, não sei o que, aconteceu alguma coisa, saiu errado ali, né? Que foi muito, muito complicado ali. Muito cruel, aquele momento, né? Muito cruel, né? Muito drástico, né? Então, você vê que, assim, você olhando pela a história da humanidade, isso é uma coisa que vem, né, mais de muito 2000 longe, anos, né? Muito longe, né? Não é uma coisa só do agora. Não. Mas agora está piorando, né? Acho que tem muito mais suicídio agora, né? Temos. Estamos vivendo um tempo mais difícil, não é isso? Muito mais difícil. Muito mais difícil. Muito bem. Então vamos lá, vamos fazer mais algumas perguntas aqui. O que leva uma pessoa a tirar precipitadamente sua própria vida? O que acontece na vida dessa pessoa que a motiva a tomar essa terrível decisão? E aí eu queria que você talvez incentivasse, voltasse a falar um pouquinho mais sobre esses sintomas, né? Que outros sintomas acontecem na vida das pessoas que estão levando ela para o suicídio? Você lembra aqui, ó? Sim, claro. O que leva uma pessoa a tirar precipitadamente a sua própria vida, né?
o que acontece na vida dessa pessoa, que a motiva a tomar essa terrível decisão e quais sinais são dados por ela. Você citou alguns aqui, né? Você citou já uns 3 aqui, não sei se tem mais. Se tiver, pode falar. É uma complexidade, né, pastor, de sintomas, porque o ser humano, como o senhor disse no início, ali quando a gente se encontrou, é muito complexo. Então, nunca é uma coisa só, são várias coisas que levam uma pessoa a tomarem várias decisões na vida, né, sejam elas boas ou ruins. Então, os sintomas são muitos, né, que levam essa pessoa. A solidão, por exemplo. A solidão. O vazio, a falta de sentido, de propósito na vida. Falando aqui da solidão, que às vezes as pessoas estão junto com outras, Sim. ali numa comunidade, né? Parece que ela não está se sentindo sozinha, mas ela só tá ali, fisicamente, mas interiormente ela se sente totalmente solitária. Sim, vazio. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje pela manhã, antes de vir, eu fiz uma caminhada, né? Fui sair, eu estou feliz, fiz meu tempo com Deus. E aí eu fui caminhar 6 horas. Eu falei, 5 para as 7 eu volto, tomo banho, me troco, me organizo, né? E tinha um rapaz andando no parque, um jovem, deve ter aproximadamente, sei lá, uns 18 aninhos. E aí eu, bom dia, né, para ele. Porque eu estava feliz pela vida dele, porque ele estava ali correndo, gente. Um jovem dessa idade correndo num parque, essa hora da manhã, num domingo. Esse menino quer viver, né? Que tem vários benefícios aí com os exercícios. E eu andei ali por 1 hora e na volta tinha 3 pessoas no ponto. Tinha 2 homens, né? E tinha uma mulher. Então, o primeiro homem eu falei bom dia para ele. E ele sorriu e falou bom dia. O segundo jovem, acho que assustado, eu falei bom dia. Ele, bom dia também. A senhora da frente do ponto já estava sorrindo para mim quando eu olhei para ela. Eu falei assim, olá, tudo bem? Então, relacionamento. As pessoas estão vazias, sozinhas. Todos nós temos um momento de dor, de tristeza. Só que a gente não pode sair na rua por aí com raiva de todo mundo. A gente precisa ter essa conexão com as pessoas, com a vida. E quando eu falo esse bom dia para essa pessoa, eu estou dando sentido para a vida dela logo cedo. Né? Ela vai falar, nossa, mas que estranho, não me conhece. Não conheço mesmo, querido, mas você é meu irmão, você está aqui na Terra, você é tão humano quanto eu. A gente precisa se comunicar, não precisa ter tanto medo de você. Vamos nos falar. Então, isso também é saúde mental, isso é proteção, tá? Isso ajuda as pessoas a dar sentido à vida delas. É um sorriso, muda tudo. Deve ter pensado, ela é louca, não é possível, mas está tudo bem ele pensar, né? E aí, querido, a solidão é como você disse, a gente pode estar com várias pessoas e ali está se sentindo sozinho, não amado, porque às vezes você está numa festa, ninguém senta do seu lado, ou então está todo mundo no seu celular, isso é uma coisa que tem adoecido muito as pessoas, porque você está perto de quem está longe e longe de quem está perto. Eu, Sônia, preciso estar atenta a isso também. Eu li que 90% dos suicídios são transtornos mentais. É isso? Sim, porque, veja, são muitos fatores. Depressão, sim. Estresse. Quando uma pessoa ela está bem com a saúde mental, ela não está transtornada, né? Vários pensamentos na cabeça, ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim, ninguém gosta aqui. Imagina aquela coisa na cabeça da pessoa. Então, está transtornada, está equivocada. Então, ela está adoecida. Então, de repente, essa pessoa está numa festa, no dia seguinte ela está morta. Porque ela consolidou aquilo como uma verdade na mente dela, que ela se vê sem valor. E aí vem um grande erro que nós colocamos no outro o nosso valor. E a maioria do suicídio, se você for olhar, se a gente for pensar, né? Não deu tempo de fazer isso, mas eu pensei em olhar várias anamnésias que eu tenho para fazer uma avaliação, mas não deu tempo. Quem sabe em um outro momento eu faça essa pesquisa melhor para ver ali o caso de desvalidação. Mas veja, então, transtorno de humor, psicose, tudo isso. Demência, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, tudo isso leva a pessoa ao suicídio. Pode levar. Tudo isso. Pode levar. E dos sintomas que você falou da solidão, dos sentimentos de abandono, de desamparo, né? Que a pessoa, eu sou desamparado, eu não... Vem tudo muito inconsciente, tá, pastora? Isso eu não... eu vou dar só um exemplo aqui, faz muito tempo que aconteceu isso. Uma vez
uma paciente tinha agendado comigo, era segundo atendimento, ela tinha um transtorno sem dúvida, né? Que às vezes no primeiro momento a gente não pode dizer que a pessoa já tem, a gente vai ouvi-la e tudo mais. E aí eu ouvi no segundo, ela chegou bem nervosa, me atende, doutora, me atende, aquela coisa, né? E aí, quando ela entrou, ela falou assim, nossa, você não sabe o que aconteceu, eu acabei de me jogar na frente de um caminhão, mas não deu tempo, o cara freou e ele falou assim, sua louca, comigo. Aí eu falei, me conta essa história. Ela falou, olha, foi o seguinte, eu tive uma briga com meu marido em casa, estava muito nervosa com ele, e aí eu disse que eu ia me matar. Saí correndo para ir no apartamento da minha irmã, e a minha irmã não estava lá, porque eu já ia chegar lá e ia me jogar. Né? Só que como eu não vi que não tinha mais saída para eu me jogar, eu fui me jogar na frente de um caminhão. Só que eu estou aqui contando para você, né? Ela me dizendo. E aí, o que aconteceu no meio disso? Eu perguntei, tá, mas por que você foi fazer isso? Ela falou, porque eu disse pro meu marido que se ele saísse, eu ia me jogar. E ele falou assim, você não se mata não, você só fala. Veja... Precisamos tomar cuidado, né? O que a gente fala. Né? Veja o nível de adoecimento mental dessa moça. Por uma questão de ela achar que a outra pessoa estava duvidando do que ela era capaz de fazer, ela coloca a vida dela em risco. E é o bem mais precioso que nós temos é a nossa vida. Como assim destruir isso? Por causa que alguém vai e sai? Tem tantas formas de a gente pedir ajuda, né? Então, não é esse o caminho. O caminho é buscar alguém que nos oriente, tá? Mas o que está acontecendo na casa? O que está acontecendo na família? Então, tem a solidão, tem tantas coisas, né? São tantos sintomas, são tantos, né? Veja, tantas coisas que acontecem na vida das pessoas que podem conduzi-la a elas. Não tem cabimento, então vou me vingar que meu pai... essa decisão. Vou me vingar que meu pai me deu, eu quero que ele sinta a culpa ali. Então tem muita coisa. E a sua vida, né? A sua vida. Agora, existe alguma estatística, assim, dizendo que isso acontece com os mais idosos, ou com os mais jovens, no meio dos adolescentes, no meio dos homens ou das mulheres, por exemplo, Sim. Mais homens se suicidam ou mais mulheres se suicidam? Segundo as pesquisas... Mais jovens ou mais idosos? Existe alguma pesquisa nesse... Pesquisa não, estatística? Sim, no mundo são 14, no Brasil, 14 mil mortes por suicídio, é muita coisa. Né? A quarta motivo de morte no Brasil é o suicídio. E a idade entre 15 e 29 aninhos é o que mais temos aí de morte. 15 a 29 anos. 15 a 29 anos. Tá. E sempre homens têm mais essa tendência também. Né? Até pelo fato de eles não buscarem ajuda. Né? Nós temos muitos homens hoje que estão mais buscando essas informações, buscando ajuda. Eu tenho muitos pacientes que são homens. Eu acho muito lindo, né? A gente vê muitos resgates, né, de pessoas que... não tem mais sentido para mim, minha esposa foi embora, e depois a gente vê tudo isso até restaurado, né? Vem a família todas as vezes para a sessão, como é que tá, a gente vê várias mudanças, tá? Que isso pode acontecer também dentro da igreja, que o senhor com certeza tem essas experiências, né? E temos aí alguns casos, dentro de um ano mais ou menos, infelizmente de 5 a 10 casos de crianças, né? Então, no meio das crianças acontece também? Ele é diferente, mas acontece, tá? Infelizmente acontece. Crianças que preparam, crianças que dizem, eu vou ver se eu me encontro com o meu bichinho que morreu, então vou encontrar com ele. Porque a gente já viu de criança que dá tiro, né, para matar o outro, agora para tirar a própria vida. Mas tem crianças que, se eu morrer, minha mãe não vai mais sofrer assim, é culpa minha. Então a gente tem que estar atento, tá? Certo. A estatística quanto à questão das pessoas que se suicidam, mas existe estatística de pessoas que evitam, né, que conseguem se livrar dessa questão de se suicidar? Eu não encontrei, né? Pode até ser que tenha. Eu estou te perguntando isso porque eu acho que uma estatística dessa ajudaria a muitas pessoas a repensar. Se ela está a ponto de se suicidar, repensar. Puxa vida, mas muitas pessoas escaparam disso daí. Então, tem algum caminho que eu possa me livrar dessa situação. Sim. Né? Mas eu não escuto falar sobre isso. Sempre a estatística tanto se suicidaram, né? Seja no meio dos jovens, seja no meio dos idosos, enfim. Como você falou ali, a maioria são os adolescentes, né, jovens, né?
eu não encontro essa estatística. Existe ou não? Não tem, assim, ela precisa exatamente porque as pessoas evitam. Então, é vedado o assunto. Eu tentei me suicidar ontem, não morri, estou aqui, não vou falar. É difícil. Não vai falar. Então, pode ser que exista, sim, a pessoa chegou no pronto-socorro, a tentativa de suicídio, né? E aí até tem algum dado aí mais especificado, mas a gente precisa buscar melhor essas informações. Mas entre 100, restam 20 a 25 pessoas sobrevivem. Aí elas até contam, né? Dependendo se estiver no consultório. Mas a gente não tem dados assim precisos sobre isso, porque é muita, difícil, né? É muita gente que tentou, que pensou e que não foi revelado, porque nem sabem como assim vai ser anotado tudo isso, né? Agora, a partir de um momento que é promovido algo como o que a gente está fazendo aqui, pode ser que a pessoa abra o coração, né? E a gente tenha alguma forma de até revelar isso para que a gente fale, você estava em risco e quantas pessoas foram, fizemos aí uma meta, uma quantidade, né? Quantas que tentaram, mas não conseguiram. Mas eu, particularmente, nesse momento, não tenho essa resposta. Mas eu acho que isso devia ser trabalhado. Sim, sim. Porque se alguma informação existe nesse sentido, já é alguma coisa, Sim. Já é um começo. Né? Então, isso podia ser cada vez trabalhado. Para a gente não vai dizer assim, se você tentou se suicidar e se livrou disso, vem aqui para nós e avisa. Não, mas aqueles casos que chegam ao conhecimento ali, sim, e pode ser documentado para uma estatística, eu acho que isso seria importante, que essa informação ela viesse ao conhecimento das pessoas em geral. Sim. Porque é mais um meio, né, onde a pessoa pode ser conduzida a abandonar aquilo que ela ia fazer, que é o quê? Tirar a sua vida. Sim. Né? Tirar a sua própria vida. Muito bem, o que a sociedade, o que os governos, as autoridades, a igreja, a família, elas precisam fazer para erradicar o suicídio? Eu sei que erradicar é difícil, mas vamos usar essa palavra, né? Sim. Vamos usar essa palavra, erradicar o suicídio, ou pelo menos a gente levá-lo a um patamar um pouquinho menor. Né? Qual o papel de cada um desses atores em evitar o suicídio? O papel é realmente divulgar, informar e ter ONGs, nós temos que ter, né? Socialmente falando, precisamos preparar cada dia mais, né? Até mesmo nas igrejas, um local de acolhimento com pessoas preparadas para acolher essas pessoas que estão em estado emocional, porque tem um limite. Você viu que aquela pessoa não está bem, você tem uma equipe ali de profissional que possa atendê-la também. E essas pessoas que recebem no primeiro momento, que podem ser a liderança da igreja, acolher, né, preparado dentro dessa questão, desse tema, né, que ela vai ter ali o recurso. Depois ela já passa um profissional para trabalhar as questões mais individuais dessa pessoa. Então tem que ter um amparo. E isso serve para qualquer instituição governamental que trabalhe com isso. Então, é a divulgação, Então, a gente vê, por exemplo, tem que ter plano de governo que cuide das pessoas que estão adoecidas com muito mais precisão, precisa focar muito nisso. Porque se é um problema de saúde pública, sim, certo? Então, tinha que haver uma campanha maior. Tem que ter. Tem lá, por exemplo, a prevenção ao suicídio, prevenção ao suicídio, a campanha no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Sim. Né? Essa, na verdade, é um movimento, né? Não é bem uma campanha, é um movimento que começou em 2015. Começou em 2015. E isso aí vem crescendo, né? Esse movimento, vem crescendo esse movimento. Então, eu acho que é isso que precisa ser feito, né? Sim. Talvez não só com a ênfase só no mês de setembro, mas uma coisa constante. Sim. Nós não podemos jamais enfatizar apenas o mês de setembro. Ele é apenas uma data, vamos pensar assim, com uma atenção maior, né? Para que a gente seja ali uma data, vamos pensar memorial ali, aquela data, que é importante a gente focar que precisa existir essa campanha que nós temos que divulgar cada vez mais, tá? Para que em outros dias do ano todo ela possa ser acolhida, né, com muito respeito pelas vidas. Que eu não posso pensar, por exemplo, tem um mês de setembro lá, Setembro Amarelo,
que fala sobre a prevenção ao suicídio. E aí eu me omito Durante nos o ano outros todo. meses, né? É como, por exemplo, o Dia das Mães. O Dia das Mães é só o quê? Só em maio? Não, segundo domingo de maio. Não, o Dia das Mães é todo dia, né? O Dia dos Pais, Dia da Criança, né? Agora, tudo bem, aquele dia é um dia de destaque, né? Sim. Mas, na verdade, eu preciso pensar que é todo dia. Que é todo dia, Né? é todo dia. E uma coisa que é muito importante, querido, a gente falar é que assim, quando, não importa se você é meu marido, se você é meu filho, se você é o meu amigo, quando a gente vê que uma pessoa está adoecida emocionalmente, há momentos que aquela pessoa não está em condições de decidir. Então, você, como uma pessoa que está consciente, pelo menos acredita estar do estado daquela pessoa, você deve marcar urgentemente um tratamento para ela. Tá? Porque às vezes eu escuto muito assim, mas ele não quer. Não importa, ele não tem condições de querer, quem vai decidir é você. Ou você prefere ir no velório dessa pessoa? Porque a depressão, ela mata, ela tira a vontade de viver da pessoa, porque começa assim. Então você não tem que esperar chegar em um nível desse. Tá? Tem pessoas que elas disfarçam muito bem o adoecimento, por isso que a gente tem que estar atento. Peraí, o cara está comendo demais, está comendo de menos, então a gente tem que estar atento. Está ficando isolado, está afastado, então está saindo muito, o que está acontecendo? Está andando em lugares de risco demais, fez isso, fez aquilo, às vezes ele está provocando, eu já escutei. Sônia, eu estou andando na rua sem prestar muita atenção, porque se um carro me pegar, me pegou. Entendi. Isso é um suicídio inconsciente. Sabe aquela coisa que você está indo... na verdade, tudo isso são sintomas, né? Isso, ele está provocando, ele está, se me levar, me levou, entendeu? Okay. Tem gente que quer ficar doente para morrer, que está tão assim que ele quer adoecer. Então, veja só, a erradicalização do suicídio, ele deve começar dentro da família? Sem dúvida. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar de uma forma muito saudável, muito tranquila, sobre, inclusive, a morte. Porque as pessoas têm medo de falar sobre a morte. Não tem problema a gente falar sobre a morte, tá? E aí, sobre o suicídio também. Né? Olha, você já pensou nesse pensamento? Eu pensei um dia em me matar, né? Você sabe que, agora eu me lembrei, quando eu era criança, a minha mãe, ela teve 14 filhos. Acho que eu dei um pouquinho da história, né? E então, ela tinha uma mulher ali que era tendo um filho atrás do outro, então ela foi não tendo essa condição hormonal nem de recuperação, né? E meu pai... um homem doente do alcoolismo, morreu de cirrose hepática. E eu lembro muito de umas falas da minha mãe que hoje eu entendo. Hoje eu entendo a fala da minha mãe, ela dizia assim, ela não faleceu, a minha mãe tem 86 aninhos, né? Aí ela falava assim, mais uma dessa aqui eu faço é me matar. Se não fosse meus filhos, eu me matava. Aquilo nunca foi mentira, era verdade. Né? Então... hoje, se eu ouvisse isso, então a gente tem que parar, ouvir, mas por que você quer se matar? O que aconteceu? É muito comum a gente ter essas falas, tá? E aí você tem que pegar essa pessoa que está adoecida... às vezes quando você está brincando, está falando a verdade, né? Sim, Parece que você está brincando, mas na verdade você está falando a verdade. Sim. Então, ao ouvir alguma coisa nesse sentido, você tem que olhar mais... Por que você está falando isso? Dá um pouco mais de atenção a isso, né? Por que você está falando isso? Vem aqui, vamos conversar, né? Então, é importante fazer isso. Essa semana, eu recebi uma mensagem de um familiar. E o familiar colocou assim, tá tudo bem? Foi impressionante. Aquele não era tudo bem para mim. Não era para mim, não era sobre mim. Aí eu falei, Aí eu mandei uma mensagem, e você? Na hora ele já colocou, não tô bem, isso, aquilo. Aí eu dei o suporte inicial como família, e o que eu fiz? Marquei com um psicólogo, já está marcado, vai passar terça-feira. Né? Falei, criatura divina, vamos cuidar. Então, o que eu estou fazendo? Estou acompanhando até o dia. Tá. Então, veja bem, não só as pessoas que estão enfrentando problemas nessa área, querendo se suicidar, precisam ter esse acesso à informação, mas também todas as pessoas, acho que tem que ter esse acesso, porque tem que saber como lidar até com o que as pessoas estão falando. Isso. Né? E aí, então, conversar ou conduzir essa pessoa a um profissional que possa ajudá-la. Imediatamente. Então, eu como profissional, posso orientar ali a pessoa, se for um familiar, acolher, como eu já acolhi pessoas que outras pessoas nem sabem, né?
e aí eu simplesmente direciono e a pessoa vai passar com aquela pessoa especialista, tá? Mas não existe isso de falar assim, a pessoa não quer. Fala assim para um homem, não sei se você já teve experiência isso com sua esposa, não sei. Ele não quer ir ao médico, marca a consulta e avisa, olha, criatura divina, tá marcado a consulta para você. Ele vai, e fala assim, já paguei, viu? Se você não for, vai perder. Não vai deixar de ir, ele vai, tá? Recentemente uma mãe disse, eu preciso muito que meu filho passe, mas ele é muito retraído, muito fechado. Eu falei, faz o seguinte, diga para ele o seguinte, filho, tá marcada a sua sessão. Ele veio, tá amando, tá todo feliz. Né? Entendeu? Então, assim, a gente às vezes coloca as limitações, não é nem o nosso familiar, nosso amigo, nosso colega, é a gente que coloca. A maioria das pessoas colocam barreiras, dificuldades, né? Para não fazer algo que ele não quer, o que ele acha que ele não pode, né? Isso é normal na vida das pessoas. Tem aquelas que são positivistas, tem aquelas que olham para frente, né? Então enfrenta qualquer dificuldade, mas a maioria, a tendência é colocar uma barreira e fugir da realidade. Né? E uma coisa que é muito importante também, pastor, é o seguinte, muita gente diz assim, né? Quando a gente pensa, o que eu vou falar para o psicólogo, psiquiatra? Não quer dizer nada, não diga. Diga assim, olha, eu vim aqui porque meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu amigo, disse que eu estou com alguns problemas e ele me mandou vir para cá. Até marcou a agenda, eu nem sabia a sessão comigo, para mim. Então, ali nós que estamos preparados, né, o líder, o pastor também que já sabe, vai ouvir. E aí vai falar, e aí filho ou filha, e como é que você está, o que você sentiu? E a gente vai conduzir essa conversa. Faz apenas uma pergunta de condução e deixa ele falar, né? Sim, entendeu? E se ele não quiser falar, a gente vai ouvindo, vai fazendo ali algumas estratégias para que ele vá soltando. E a gente está ali para acolher. O papel é nosso acolher, não tem problema, só vai. Só vai, só busca ajuda. Então, toda a sociedade, toda a população precisa estar preparado para receber e ouvir alguém que vem contar uma queixa. Tá? Como o senhor disse, né, dentro da família, mãe, eu fiquei triste porque na escola eu tirei uma nota tal. Você ficou triste, filho? Escuta essa criança. Tá? Tem uma historinha, porque eu também tenho uma formação em esquemas, que é uma abordagem que eu trabalho. Certo. E o que é o esquema? Explica aí para quem está assistindo, né, entender o que é esse esquema também. É a terapia do esquema, né, que é uma terapia voltada para as emoções. Né? Então, eu tenho uma TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai trabalhar comportamento, pensamento, primeiro, situação, pensamento, o sentimento e o comportamento e as reações fisiológicas. E aí nós temos a extensão, né, que é a terapia de esquema. A terapia de esquema, ela envolve, todas envolvem, né? Na verdade, uma está ligada na outra, mas ela vai muito assim na sua emoção. Por exemplo, o esquema de vulnerabilidade, o esquema de abandono, o esquema de desamparo. Cada situação. O esquema de inflexibilidade, dependência e incompetência. Tá? Então, nós todos temos todos esses esquemas, mas quando eles estão ativados, nós estamos em perigo de fazer alguma coisa errada. Tá? Então, vamos supor que o senhor nunca foi ouvido. Então, um esquema de abandono aí, já fui desamparado, já me deixou. Né? Então, já vem aquele sentimento, aquela sensação de desamparo. Pode acontecer quando era criança, que às vezes você tentava falar com seu pai e não era ouvido. Então, isso também é um fator de risco. Né? Não tem valor nenhum, agora eu vou tirar minha vida porque assim ninguém me ouve, ninguém me escuta. Então, isso também tá? Então, quando a gente cuida desses esquemas, eles estão protegidos. Então, peraí, eu sou amada pela minha mãe. Minha mãe tinha as limitações dela, mas não quer dizer que eu não tinha valor. Então, tem a desvalorização muito grande. Então, é muito complexo, tá? E aí, dentro dessa historinha aí, desse esquema, tem um livro que chama Histórias Terapêuticas. Então, acho que são 4 histórias. O Arthur, o Pedro, a Jaqueline, a Maria. São os 4 que eu estou lembrando agora. O Arthur é um garotinho que tem uma tendência a ser um narcisista. Porque ele não tem limites, ele não tem regras. Os pais não colocam limites nele. Né? Ele faz o que quer, um pai chega a tirar autoridade. Então, esse menino faz os pais adoecerem e os pais fazem ele adoecer. Tá? Então, eu trago essa historinha também. Então, por exemplo, às vezes você pega um adulto, um idoso, uma criança e você vai trabalhar essas histórias e muitos dizem assim, puxa, me identifiquei aí. Olha, aí a historinha que chama muita atenção nas tarefas.
nas tarefas, né? Tem a Jaqueline. A Jaqueline é uma garotinha que ela faz muitos trabalhos. Então, ela estuda, ela faz futebol, ela faz violão, ela faz tudo. Então, os pais dela preparam ela, falam, ó, você vai sair perfeita na sua apresentação, porque você estudou muito. Chega na hora da apresentação, a Jaqueline fica aterrorizada, né? E não sai nada. Volta para casa frustrada, chateada, porque não conseguiu. Ela travou. Ela travou porque estava com muita pressão. Tá? Então, você pega essa historinha, conta para qualquer pessoa, qualquer paciente. Você primeiro vai identificando aquela pessoa, o perfil. Então, peraí, o pastor Onésimo, ele está assim, meio muito sobrecarregado, muita pressão, aquela coisa, né? E aí eu conto a historinha e você fala, vixe, Sônia, parece que isso aí eu estou me identificando. Quando eu era criança, era assim. Se eu não fizesse, eu não tinha valor. Meus pais estavam sempre dizendo que eu era brilhante. Veja, quando alguém exige que a gente seja muita coisa, não é por você, é pelo outro, para o outro te ver, porque você vê o teu valor nisso. E isso não pode acontecer. O nosso valor é independente do que o outro veja em nós. Todos nós temos coisas boas e coisas ruins, a gente só tem que alimentar as melhores, né? Acho que fez sentido Sim, tá. Com certeza. Quais são os problemas que surgem dentro da família quando ocorre um suicídio? E qual o tratamento que se deve dar? A quem buscar numa hora dessas? Uma pergunta e uma resposta muito desafiadora. Veja, como eu disse, o meu próprio irmão nunca mencionou nada. Então, o silêncio, a culpa, o que eu poderia ter feito. Existe a responsabilidade, mas não existe culpa. Qualquer um de nós podemos acolher alguém aqui, dizer coisas maravilhosas, direcionar, e não temos a dimensão de o quanto aquela pessoa está adoecida. E ela, independente de qualquer coisa que a gente fez, ela de repente pode fazer aí, ter o ato, né, de cometer esse suicídio. A nossa intenção é sempre trazer para que essa pessoa não faça isso. Mas nós não somos culpados de alguém fazer isso. A pessoa que se suicidou não tem mais jeito, né? Mas a pessoa que está ali viva, ela precisa se cuidar. Porque ela está viva e ela pode ser, inclusive, um canal de prevenção para outros suicídios. Como é exatamente o Setembro Amarelo nasceu assim, né? Então, a gente vê todas as campanhas porque um dia alguém pensou, puxa, eu não quero isso para ninguém. Então, vamos trabalhar para que isso não aconteça com outras famílias. E, infelizmente, tem acontecido, tá? Mesmo com as informações que a gente tem, mesmo sabendo que ainda a gente tem que melhorar muito. Buscar ajuda, entender que existe uma responsabilidade no contexto familiar, no cuidado, no amor, no ouvir, né, no falar ali com a pessoa, dentro da própria casa, e existe muitas prevenções ali, né? Então, se alguém se suicidou, acolhe quem está vivo, quem ficou, né? Porque muitas vezes, assim, uma pessoa que perdeu um familiar. Então, essa pessoa, ela vai se fechar para o mundo dela, e se ela tiver mais filhos, tiver esposa, ela se fecha no mundo dela e esquece quem está vivo ali, porque a dor é muito grande. Então, todo mundo precisa de tratamento. O filho e a filha que ficou, porque estão se sentindo abandonados, porque a mãe tá, ou o pai, que acontece nos lutos comuns mesmo, né? Que não é por suicídio. Muitas vezes acontece isso. Então, nesse caso, precisam se unir. Não adianta ninguém culpar ninguém ali. Olha, foi porque você falou isso para a pessoa, foi porque você disse isso. Não é hora disso. Por mais que nós busquemos um acolhimento, direcionamos essas pessoas para o tratamento, a gente não tem culpa se ela não fez. A gente tem que entender que muitas vezes foi feito tudo que era possível. Tá? Mas a dor precisa ser tratada. E aí a pessoa tem que buscar o emocional, né, que é o psicológico, uma ajuda espiritual, para estar tudo muito bem ali caminhado. Corpo, alma e espírito. Ok. Muito bem, Sônia. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Quero te agradecer por você ter atendido o nosso convite para estar aqui, para falar sobre esse assunto. Um assunto meio complicado, difícil, né? Até da gente conversar, mas extremamente necessário. E nós temos aí muita bagagem, aí, muita coisa que você explanou aqui, né? E isso é muito importante, que as pessoas possam estar atentos àquilo que foi
exposto aqui por você, explanado, né? Rever esse filme, passar para outras pessoas, porque entendemos que isso é extremamente importante, né? Quanto mais informação, quanto mais conhecimento, melhor. Então, Sim. muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu é que agradeço, querido, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um assunto tão doloroso, né? Dolorido para todos, e que a gente torce para que não haja suicídio. Com Né? certeza. A gente está aqui com para certeza. prevenir, para proteger e abrir nossos corações também, para que essas pessoas que pensam nisso em algum momento, elas busquem ajuda. A gente tem aí um 188 que a pessoa pode ligar e com certeza se alguém entrar em contato com você, comigo, ou com qualquer pessoa da equipe aqui, já sabe direcionar, né, para que essa pessoa busque ajuda. E eu quero deixar um recadinho para todos que estiveram aqui nos acompanhando, que você, se você é uma pessoa que está simplesmente aprendendo aqui hoje um pouco conosco, que não tem essa questão, você possa informar, mas se você está com seu coraçãozinho doído, machucado, por qualquer questão que seja, busque ajuda psicológica, busque ajuda psiquiátrica, busque ajuda com orientação também espiritual, que é muito importante, que com certeza vai fazer muita diferença na sua vida. A sua vida ela é preciosa e por isso você deve preservar para que você viva da melhor maneira possível. Eu agradeço e um beijo no coração de todos. E a você, muito obrigado por nos assistir. Se você gostou desse conteúdo aqui, então compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E olha, te espero você no próximo vídeo. Até lá!